Olá a todos e todas, bem-vindo a mais um módulo do curso online de restauração ecológica para a Caatinga. Eu sou Joaquim Freitas, sou coordenador geral do Centro de Pesquisas Ambientais do Nordeste, CEPAM. Também sou geógrafo e com mestrado em geotecnologias. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como funciona a obtenção de dados espaciais para o trabalho em SIG com restauração florestal. Primeiramente, é muito importante a gente entender qual a importância de eu obter esses dados espaciais, porque eu vou precisar desses dados. Então, como vocês viram anteriormente, com a professora Fabiane, os mapas, eles são formados de diversos planos de informação. Tá? E esses planos de informação, eles podem ser obtidos de duas formas. Inicialmente, eu posso construí-los, ou seja, eu vou a campo coletar todos esses dados, ou eu vou utilizar uma base de dados que já existe para que eu possa ou utilizar esses dados, ou melhorá-los, ou mesmo construir os dados baseados nessa base de dados já existente. Tá? Existem diversas formas de fazer isso. E aqui a gente vai mostrar algumas formas de se obter esses dados espaciais para o trabalho com restauração ecológica. Tá? Então, eu vou focar essa aula em mostrar para vocês algumas possibilidades de obtenção desses dados. Existem diversos sites, diversos portais, onde esses dados podem ser obtidos de forma gratuita. E, claro, esses não são os únicos que existem, tá? São apenas alguns, os mais utilizados na área ambiental, mas na vivência de vocês, no dia a dia de vocês, com certeza vocês vão se deparar com outros sites, ou mesmo vocês já conhecem outras bases de dados que podem ser consultadas para esse fim. Tá? Então, inicialmente, eu queria mostrar para vocês, citar, né, dentro dessa discussão, a base de dados do MapBiomas. O que é o MapBiomas? O MapBiomas, ele é um projeto, né, uma iniciativa multi-institucional que visa mapear e monitorar os biomas brasileiros. Então, o MapBiomas ele tem uma base de dados enorme de imagens já tratadas, ou seja, eles já vão dar para a gente o uso e a ocupação da terra, o uso e a cobertura da terra dos biomas brasileiros ano a ano. Hoje, a gente tem disponível dados desde 1985 até o ano de 2019. Tá? Então, como esse dado ele vem para nós? O pessoal do MapBiomas utilizou as imagens Landsat, que são imagens com resolução de 30 metros. O que isso quer dizer? O pixel, a menor unidade dessa imagem, ela tem 30 metros, não é? 30 metros quadrados. Então, quer dizer que se um fenômeno espacial, a grosso modo, tiver menos do que esse tamanho, ele vai ficar subrepresentado ou vai estar representado com alguma dificuldade ou com alguma distorção dentro dessas imagens. Isso é uma coisa muito importante para a gente trabalhar dentro da geoinformação. Isso é o conceito de escala. Ou seja, se a minha imagem ela tiver uma qualidade, um refinamento que me permita trabalhar em determinada escala, eu vou trabalhar em uma determinada escala, mais fina, mais grossa. Então, eu tenho que entender quais são as limitações dos meus dados. Tá? No caso do MapBiomas, é uma das melhores bases de dados de uso e ocupação da terra existentes hoje, né, para consulta gratuita. Você pode baixar todos os dados de cada bioma, por município, por estado, por diversas formas de recorte. Tá? E nesse site que está aí no slide, né, mapbiomas.org. E você pode trabalhar esses dados de diversas formas. Né? Mais adiante a gente vai ver um exemplo do uso desses dados. Tá bem? Então, só para mostrar para vocês, o MapBiomas aqui na imagem está voltado para o bioma Caatinga, que é onde a APA da Chapada do Araripe e a Flona Araripe-Apodi, áreas de atuação do nosso projeto, estão inseridas, tá? Mais ou menos nessa região aqui. E a gente tem aqui, a cada corzinha dessa significa um tipo de uso do solo. Ou seja, se eu baixar esse dado aqui, eu consigo saber exatamente, por exemplo, quantos hectares de pastagens, quantos hectares de florestas, quantos hectares de superfícies hídricas, rios, lagoas, eu vou ter dentro do bioma Caatinga.
claro, respeitando-se as escalas de utilização do dado. O que é que isso quer dizer? Se eu tiver uma pequena propriedade e for fazer um pequeno mapeamento, digamos assim, coisa de 1 hectare, de meio hectare, o MapBiomas pode me ajudar? Pode. Mas eu vou ter que entender que nessa escala mais fina, o MapBiomas ele pode ter, o MapBiomas e outras bases de dados, tá? Que utilizam a imagem Landsat como base, essa imagem com o pixel de 30 metros de resolução, ele vai ter uma limitação, né? Ele não vai abarcar todos os detalhes que existem naquela escala mais fina. Mas para uma análise de escala de paisagem, como é o caso, por exemplo, da APA da Chapada do Araripe, que tem quase 1 milhão de hectares, a gente consegue usar o MapBiomas com um certo grau de segurança, tá? Para fazer as atividades. Então, essa é a primeira base de dados que eu queria mostrar para vocês, o MapBiomas, e queria deixar para vocês aqui o convite para acessar cada uma dessas bases de dados que eu vou mostrar. Tá? Aqui em exibição, a gente tem para o bioma Caatinga o ano de 2019. Tá? Então, aqui tem qual era o uso e cobertura da terra no ano de 2019 para este bioma. Tá bom? A segunda base de dados também faz parte do pacote MapBiomas, mas ela tem um objetivo um pouco diferente. Ela é o MapBiomas Alerta. O que é que isso quer dizer? O MapBiomas Alerta, ele dá para a gente alertas de desmatamento validados através de algoritmos do MapBiomas e também conferidos, né, por amostragem pelos integrantes do projeto MapBiomas, onde a gente consegue verificar onde houve algum tipo de desmatamento. Então, o que vocês estão vendo aí na imagem é uma plataforma onde tudo isso em vermelho são pequenos polígonos onde ocorreu desmatamento em algum momento do passado. Tá? A gente tem aí de 2018 a 2021. Então, olha só para ter uma ideia, isso aqui é uma área dentro da APA da Chapada do Araripe. Tá? Na grande visualização, a gente tem aqui, né, alguns fragmentos florestais, algumas áreas de zona rural, e esses polígonos em vermelho, que são os polígonos onde, segundo o MapBiomas, pode ter ocorrido algum desmatamento. Né? Através de imagem de satélite, consegue-se detectar esse tipo de mudança. Então, aqui do lado, eu mostro para vocês. Ó, aqui, se vocês acessarem o mapa, o site, vocês conseguem arrastar essa janelinha para cá, para a esquerda e para a direita. Então, se você arrasta para a direita, você vai ver como era antes, né? A área coberta. Se você arrasta para a esquerda, você vai ver como era depois. Então, só para ter uma comparação, esse lado aqui, vocês estão vendo que tem uma textura que dá a entender para a gente que isso aqui era uma área de floresta, uma área florestada. Já nesse lado aqui, a gente consegue ver uma textura que nos denota a exposição de solo. Então, aqui, ó, em 11 de 2018, a gente tinha uma cobertura florestal nessa área, e em fevereiro de 2019, a gente teve uma perda dessa cobertura. Tá? Quer dizer que isso é uma ação ilegal? Não. Isso tem que ser verificado, isso tem que ser em campo, né? Verificar por que se esse desmatamento estava licenciado, não estava. Mas eu estou mostrando aqui para vocês uma ferramenta que é muito interessante para, por exemplo, para um gestor público, né? O pessoal que faz fiscalização ambiental, por exemplo, entender que houve desmatamentos dentro da região que foi trabalhada. E aqui a gente consegue trabalhar por município, por estado, por região, consegue colocar diversos filtros aqui para encontrar essas áreas de desmatamento. Inclusive, é dado aqui o cadastro ambiental rural, se essa área onde houve o desmatamento estiver cadastrada, em que propriedade rural isso ocorreu. Então, é muito mais assertivo para a realização de fiscalizações, por exemplo. Tá? Então, essa é mais uma ferramenta bastante interessante que pode ser utilizada no SIG para o planejamento, para a fiscalização, enfim. Outro banco de dados bastante interessante é o banco de dados de queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Esse banco de dados de queimadas, ele traz para a gente uma série histórica de ocorrência de fogo nas áreas. Como é que isso é realizado? É feito através de imagem de satélite, né? Então, consegue-se verificar através de diversos fatores da imagem de satélite, processamento, se ocorreu um aumento de temperatura naquela área. Se ocorreu esse aumento de temperatura, é disparado um alerta, e isso é validado pelo pessoal do INPE, pela equipe, né, do programa de queimadas,
e é colocado ali um aviso dizendo quando esse fogo foi identificado. Então, aí tem uma base de dados de diversos anos, onde pode ser consultado para entender se houve ou não uma ocorrência de fogo. Ah, mas qual a utilidade disso? Por exemplo, se eu quiser restaurar uma área, né, fazer um processo de restauração florestal em determinada área, essa área eu posso ver se tem uma ocorrência anual de incêndios. Ou seja, vai me dar um subsídio para entender se essa é uma questão que eu preciso ou que eu deveria levar em consideração no momento do meu planejamento das ações de restauração florestal. Tá? Então, tem aqui o site para vocês acessarem. Todos esses dados podem ser baixados, inclusive para ser visualizados em diversas plataformas de SIG, no Google Earth. Enfim, o manejo ele é livre, tá bom? Gratuito. Temos outra plataforma muito interessante, que é o Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural. O Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural, SICAR, ele vem sendo implementado, né, desde o ano de 2014, seguindo as diretrizes dadas pelo Código Florestal. Esse sistema é um sistema onde todas as propriedades rurais brasileiras obrigatoriamente devem estar cadastradas, né, cadastrando a sua poligonal, onde estão as suas reservas legais, né? A maioria aqui deve saber o que são reservas legais, mas para aqueles que não sabem, reserva legal é uma porcentagem da propriedade que deve ser reservada para a ocupação de mata nativa. Dependendo do bioma, essa porcentagem ela pode variar. Na Caatinga, por exemplo, 20% de cada propriedade rural deve ser florestada. Claro que existem as regras transitórias, dependendo do tamanho da propriedade, isso é flexibilizado. Propriedades maiores não têm tanta flexibilização. Tá? E aqui é um sistema onde a gente consegue monitorar essas reservas legais e as áreas de preservação permanente, né? Que são aquelas áreas que, pelo Código Florestal, também devem estar florestadas, ou seja, as margens de rios, as áreas em costas acima de 45 graus, uma realidade muito presente na Chapada do Araripe, que são as bordas de chapada, as áreas de toco de morro, as áreas do entorno de nascentes. Então, tudo isso, quando uma pessoa cadastra sua propriedade nesse cadastro, deve estar constando essas informações. Tá? Então, cada pontinho amarelo que vocês estão vendo aí é relativo a um grupo de propriedades cadastradas. Tá? Então, dando um zoom aí na região da Chapada do Araripe, vocês devem estar vendo aí diversos polígonos pontilhados, estão vendo? Cada polígonozinho desse é uma propriedade que foi cadastrada no Cadastro Ambiental Rural. E se eu baixar, aqui através da base de downloads, eu consigo baixar os dados por município e consigo saber as informações dessas propriedades. Óbvio que eles não liberam as informações de proprietários, né, as informações pessoais, mas eles liberam a informação da propriedade que foi cadastrada, ou seja, a poligonal da propriedade, onde está localizada a reserva legal, onde está localizada as áreas de preservação permanente, nascentes, enfim, uma série de fatores que são preconizados para o cadastro ambiental rural. Tá? Temos aqui essa área que interessa principalmente as pessoas que são afiliadas a algum tipo de instituição pública, seja federal, estadual, municipal, universidades, institutos de pesquisa, tá? Que é o Geocatálogo do Ministério do Meio Ambiente. Esse geocatálogo foi instituído por volta do ano de 2013, onde tem uma base de dados de imagens de satélite com resolução espacial, ou seja, com o pixel de 5 metros. Lembra que eu falei que o Mapa Biomas ele é baseado em imagens de 30 metros? Né? Então, esse pixel aqui ele é um pixel menor, logo a gente vai ter uma melhor resolução espacial. Vai me permitir mapear determinada paisagem em um maior nível de detalhe, né, na minha escala. Então, através desse catálogo, você pode se inscrever, né, sendo filiado a essas instituições, e você vai ter um e-mail e uma senha. Com esse e-mail e senha, você consegue baixar essas imagens do satélite RapidEye com 5 metros de resolução espacial e utilizá-las aí para seus estudos, trabalhos, enfim, para os diversos usos que podem ser feitos, tá? É importante ressaltar que essas imagens são disponibilizadas para essas pessoas de maneira gratuita, através desse portal, e que se você fosse comprar essas imagens, sim, elas são vendidas, elas seriam bastante caras. Então, é um recurso que pode e deve ser utilizado dentro de um processo de planejamento de restauração, de mapeamento, de priorização, enfim, qualquer tipo de estudo, qualquer tipo de atividade que você for utilizar informação espacial.
Tá? A gente tem ainda o catálogo de imagens do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Através do site do INPE, que está aí também na apresentação, a gente consegue ter acesso a dados de diversos satélites, ou seja, eu consigo baixar diretamente as imagens de satélite. A gente tem os satélites chino-brasileiros, a gente tem os satélites voltados aos recursos ambientais, que são Resorsat, Aqua, Terra. A gente tem o Landsat, que são para usos diversos. Né? Com esse satélite, se eu tiver algum domínio de sensoriamento remoto, eu consigo fazer diversos cálculos no sentido de extrair informações relevantes, né, para o meu trabalho. Por exemplo, trabalhar com índices de vegetação, que a gente vai mostrar um pouco mais à frente, trabalhar com estoques de carbono, trabalhar com serviços ambientais, enfim. As possibilidades são diversas se eu tiver um pouco de manejo de sensoriamento remoto e souber trabalhar essas informações. Bom, a gente tem também um software que provavelmente muitos de vocês já ouviram falar ou já utilizaram, que é o Google Earth Pro. Esse Google Earth Pro, a gente sempre diz que é uma ferramenta que ela popularizou a informação espacial. Ela tem uma base de imagens, tá? Essa base de imagens é da Google, que a gente consegue verificar praticamente todos os cantos do planeta Terra. Claro que a qualidade ela vai variar de um local para o outro, mas para vocês verem, ela é uma imagem bastante nítida, né? Ela tem algumas limitações, tem. Em alguns locais a gente não consegue saber as datas dessas imagens. A gente tem algumas distorções, né, que para mapeamentos de maior precisão não seria desejável. Tá? Mas para os mapeamentos em restauração florestal de uma maneira geral, em restauração ecológica de uma maneira geral, a gente consegue trabalhar com o Google Earth, sim. Então, se eu quero fazer uma pequena restauração, digamos, de 5 hectares, de 10 hectares, de 15 hectares, eu consigo desenhar um polígono no Google Earth, entender quais são os diferentes usos e ocupação da terra que existem ali, e a partir daí tomar uma decisão e um planejamento para as minhas ações de restauração ecológica. Tá? Então, aconselho a vocês que baixem essa ferramenta nos computadores, nos celulares de vocês, tá? E deem uma olhada por cima mesmo, tentando identificar acidentes geográficos, tentando identificar fragmentos florestais, possíveis áreas degradadas. Ela tem diversas possibilidades que a gente pode utilizar aí, desenhar polígonos, calcular áreas, saber exatamente pequenos planejamentos, né, que não tenham grande complexidade, a gente consegue fazer nela também. Então, é uma ferramenta bastante interessante para vocês que vão trabalhar inicialmente com geotecnologias no planejamento da restauração. Tá? Então, pessoal, nem de longe a gente esgota as possibilidades de base de dados. Tá? Existem diversas outras bases de dados que podem ser acessadas. Eu só mostrei aqui para vocês algumas poucas delas. Mas, se vocês quiserem, existe uma lista bastante interessante, que é a Geolista, que ela é organizada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, todos os anos, com uma lista de mais de 100 bases de dados, onde você consegue baixar bases de dados vetoriais, consegue baixar imagens de satélite, áreas, consegue baixar até scripts, cálculos já realizados por outras pessoas para aplicar na sua área de restauração ecológica. Tá bom? Então, fica por aqui essa aula. Eu gostaria de saber de vocês o feedback, se vocês conhecem alguma outra área alguma outra base de dados de restauração ecológica que a gente pode utilizar, alguma outra base de dados SIG que a gente pode utilizar, tá? E ficamos aqui à disposição, tá aí meu e-mail para tirar dúvidas, enfim. A gente se encontra, então, no debate para discutir um pouquinho do que a gente mostrou aqui. Tá bom? Até lá.